Rádio Gilão. Num clique e sem fronteiras, ouça a nossa emissão em radiogilão.com. É terça-feira, aquele dia de Descomplicadamente, o apontamento semanal com a psicóloga Inês Arcos, que está connosco. Bem-vinda, Inês. Olá. Cá estamos nós, é mais uma terça-feira. Bem, relativamente ao dia de hoje, Inês. Eu não podia deixar, ainda é portelar um bocadinho isto, mas chegou o momento de falarmos sobre a importância dos contos infantis no desenvolvimento. Acho muitíssimo bem. Então vamos lá saber essa importância. Vamos falar um bocadinho desta importância de quanto mais cedo os livros entrarem na vida das nossas crianças, melhor é. E às vezes os pais dizem, mas não gosta de ler, e eu muitas vezes pergunto, mas lê com os seus filhos? Às vezes não há este hábito na família, mas nós quando não temos também temos que os criar, não é? E naqueles momentos de partilha em família, acaba por ser um excelente momento, independentemente da idade, porque há livros muito pequeninos, há até livros de tecido, livros para a hora do banho. Portanto, o livro, quanto mais cedo entrar, mais vai estimular a criança, quer em termos cognitivos, não é? A aquisição da linguagem, não é? O poder pensar sobre as coisas, esta coisa da criatividade, que é tão importante para a resolução de problemas no mundo adulto. Mesmo. Há que ser muito, muito criativo. É também um momento de escuta, não é? De paciência, de saber ouvir uma história. Eu quando conto histórias percebo esta diferença. Há miúdos que não conseguem ouvir, que estão constantemente e têm esta necessidade de interromper, e percebe-se ao longo das histórias, não é? Estes mesmos miúdos vão começando a adquirir a capacidade de esperar. Precisamente, sim. Porque umas vezes, obviamente, eu deixo que participem, não é? E outras vezes eu própria trabalho isto com eles, porque já percebi, não é? Nesta dinâmica que há esta impulsividade constante de interromper, não é? Seja por chamar a atenção, seja por outro motivo qualquer, esta necessidade constante de partilha, não é? Como que eu estou aqui, sim. Olha para mim que eu estou aqui. Então isto é trabalhado e é tão bonito perceber que eles começam também eles próprios a ter esta capacidade de saber esperar o momento para poderem fazer as suas partilhas. Depois, lá está, também aqui um bocadinho o incentivo, não é, desta empatia, desta capacidade de estar com o outro, porque as histórias podem ser escolhidas e existem um sem número de histórias com imensos temas que os pais podem escolher, e se não souberem o que escolher podem pedir sempre a opinião, porque o tema, quer dizer, o livro é uma base para um diálogo, para uma brincadeira. O livro não tem que vir tudo num livro. Não é? O livro é só uma base para depois pegarmos nisso e podermos conversar, seja naquele momento antes de deitar, não é? Antes daquele soninho, não é? Que se cria aqui esta previsibilidade da hora do conto, seja, por exemplo, à tarde no fim de semana, não é? Um conto em família, num piquenique, começarmos a criar estas memórias, não é? Em torno do mundo das histórias. Depois, outra coisa que é muito importante, que é a transmissão de valores, não é? Que eu vejo, atendo tantos jovens adolescentes e jovens adultos com esta dificuldade da empatia, de compaixão, de se colocarem no lugar do outro, não é? Valores que são essenciais quando nós vivemos numa comunidade. É muito difícil trabalhar isto quando a base já falhou por si, porque não houve esta relação. Pronto. E depois também trabalham aqui esta frustração, este lado mais impulsivo, a agressividade. E é aqui um mundo fantástico para explorar. Porquê? Porque eu, a partir de uma história, é um mundo infindável. Eu posso dizer à criança, olha, se tu fosses o personagem, como é que tu terminarias esta história? Eu mesmo, na prática clínica, uso isto também. Depois de ler a história, que está adaptada para a problemática que estamos a trabalhar, pergunto muitas vezes, olha, e se tu fosse o personagem, como é que tu fazias aqui? Ou se tu tivesse uma varinha mágica, como é que esta história poderia terminar? Não é? Portanto, esta capacidade de irmos mais além para resolver um problema, de nos colocarmos no lugar do outro, de perceber o que é que está errado, de perceber o que é que está certo. Portanto, a história tem
uma imensidão em termos positivos, não é? de repercussão no desenvolvimento da criança, já sem falar da parte social, não é? Que é esta questão da família, mas as histórias é assim um sem mundo de possibilidades, e eu uso muitas histórias, aliás, eu gosto de contar histórias e de escrever Ninguém histórias. notou ainda, Não, ninguém notou. Se calhar não. Não. Mas, se calhar não. Mas, enfim, é um sem mundo, sinceramente. Eu tenho uma questão em relação às histórias e o que pretende, e nem de propósito, estou aqui numa consulta com a psicóloga, que ninguém nos ouve lá em casa, de algumas situações e momentos que têm vindo a ser falados, tratados, artigos e tudo isso sobre as histórias do passado. Concretamente, lembro-me agora, fazia parte inclusive do meu livro de histórias e que agora parece que está um bocadinho afastada pela história, pelo conteúdo, por exemplo, a história da carochinha. É verdade. Está-se a querer afastar de toda essa história porque se diz que a imagem negativa que a mesma pode passar às crianças pelo fim do João Ratão. Mas há voltas que se podem dar, não é? Quer dizer, isto, entre outras, já têm aparecido outras histórias, tal como a canção do Atirei o Pau ao Gato. Que já não se pode atirar o pau, não é? se Porque pode. os tutores ficam completamente revoltados com esta questão dos paus e dos gatos e do cão e por aí. O pau pode ser um pau de esferovite, por exemplo. Vamos lá ver, eu acho que as histórias, eu pelo menos de uma visão mais macro, não é? Vejo que as histórias, nós estamos a viver, pelo menos quando nós vamos a uma livraria, e eu adoro viajar nas livrarias. Só o cheiro. Exatamente. É uma percebe-se muito bem que hoje em dia os livros infantis estão todos eles virados para as emoções. Sim. O que fazer com o pensamento, o que fazer com uma frustração, o que fazer se estou aborrecido, a alegria, a tristeza, a raiva. Portanto, eu acho que isto está muito de acordo com a necessidade. É um bocadinho isto de contrabalançar o que falta de outro sítio. Dos tempos, exatamente, dos tempos. Eu não vejo mal na história da carochinha, muito menos faz parte. E digo-vos, as pessoas ficam tão sensibilizadas com as histórias, mas depois põem os miúdos a determinados desenhos animados que é de fugir. Claro que onde a agressividade é brutal. Não é? E a jogos que estão proibidos, jogos de computador que estão proibidos pelos psicólogos, não é? Por todas as questões e mais algumas. Violências e mais alguma coisa. Exatamente. E que criam dependência. Quer dizer, a história da carochinha é perigosíssima, não é? Mas se calhar estar a ver a Marcha e o Urso, que é um desenho animado bastante violento, em várias áreas, já não tem problema e até é engraçado. Portanto, há que perceber aqui um bocadinho, não é, os lados das histórias. Eu penso que hoje em dia, não é, as histórias estão muito viradas aqui para uma necessidade, vêm responder a uma necessidade da nossa comunidade, não é, infantil, que é este desapego, este desligar do próprio corpo. Não é? Em função destas nossas tecnologias, anda tudo muito distraído, é tudo filho do mundo distraído, andamos todos distraídos, e se calhar noutros tempos, não é? Isso não fazia parte, andarmos desligados, porque havia o brincar de rua, havia, não é, este convívio de vizinhos que já nem existe, ainda bem se conhecerem uns aos outros já é uma sorte, na mesma rua, porque já não há este brincar, não é? Por isso os meninos, há dias também reparei, os meninos são todos branquinhos, nenhum menino tem cor. Sim. Reparei, há dias, sim, os meninos estão muito em casa fechados ou em centros comerciais, portanto o brincar na natureza, não é privilegiado. Aquela de um menino chegar a casa com um cheiro que não se aguenta, preparado para o banho porque andou a correr. Como eu costumo dizer, preparado para ir para a máquina de lavar. Completamente, entre roupa e todo ele, não é? E que era saudável. Que era... E se nós pensarmos na nossa infância, era isto, tal e qual. Brincávamos assim. Também tínhamos o brincar no nosso quarto com as nossas bonecas. Eu fiquei deliciada numa sessão, durante esta semana, que eu tive uma menina que é assim uma coisa tão doce, tão fantástica, e ela tem 10 anos. E quando ela me disse que adorava brincar com as bonecas, que ainda tem aquele careca, quer dizer que eu não apanho já crianças com 10 anos que brinquem com bonecas. Isto é incrível, mas eu não apanho. Normalmente dizem-me todos, que estão a ver os desenhos, o YouTube, está tudo no YouTube, e entram a fazer aquelas coreografias que eu fico desorientada, não é? É o YouTube, é o telemóvel,
se não tiverem já um topo de gama, que Sim. deve ser necessário trabalhar muito para ter um telemóvel topo Pois. de gama com aquela idade, têm o do pai ou da mãe, não é? E têm acesso e estão sentados. Não se nota que está uma criança, que até pode dar algum jeito, penso eu, aqui com um certo humor negro, mas, enfim, quer dizer, não há este brincar. Então, quando ela me diz que brinca com bonecas e que faz as papas com aquela farinha que entupia tudo e mais alguma coisa, Sim, maravilhoso. eu pensei, oh meu Deus, fiquei Ainda há deliciada, semente, ainda há há semente. umas sementes. Fiquei maravilhada, disse, é isto. Pois é. De hoje em dia também já ninguém oferece essas bonecas, é tudo os jogos, os computadores, as verdade. máquinas, não é? É tudo muito... Temos muito que repensar, não temos? Eu acho que sim, eu acho que há muito que repensar. E os acho que carrinhos sim. para os meninos e as máquinas. Os berlindes e aquelas coisas sim, todas sim. para brincar, não é? As bonecas de trapo, ensinar a fazer a malha, um cascol, estas coisas todas, não é? Que é tão divertido. Não vem mal ao mundo por nada Não disso, vem. pelo contrário. Não vem, aliás, pode ser útil. Sim, claro que sim. Este frio Sim. pode ser útil. Claro. Mas é que esta questão que se está a cair em desuso. Portanto, eu não olho, como a Ana me estava a dizer, estas histórias mais do nosso tempo, Sim. não é? São histórias perfeitamente atuais e que não tem mal usar, porque há outras coisas muito mais violentas a que as crianças estão expostas e parece-me que está tudo bem. Pois. Pode-se aproveitar a história para contar, Pode-se aproveitar não a é? história. Para dizer o descuido, o ter cuidado, não é? Por exemplo, em relação à situação do João Ratão, mas, enfim, não sei. Oh, Ana, e nós provavelmente, quer dizer, se calhar à luz de outras pessoas, somos umas pessoas bastante traumatizadas e com imensos problemas. Mas, sim. tirando isso, não é? Acho que até estamos mais ou menos ajustadas e vimos essas Acho que histórias sim, todas. vivemos com essas histórias, E não é? vivemos com essas histórias e outras. Portanto, enfim, o importante é que as famílias se juntem, que contem, Sim, não é? exatamente. Que Isso é o sejam mais aproveitados importante. esses momentos em família. Em família, é muito importante. Aventuras, seja lá o que for, não é? É muito importante. Irem para o mato e usarem os pauzinhos para fazerem, sei lá, mandalas da natureza, qualquer coisa. Eles Sim. estão super entretidos, eles ficam entretidos, nem é preciso muito, é só estarmos ali a observar, nem é preciso intervir muito. E ter a sensação e o gosto de os ver imaginar Exatamente. situações, É não é? importante imaginar. Muito, Porque não é? quando nós temos um problema, se não é a nossa criatividade para sair dos problemas e arranjar soluções, ficamos bloqueados e não saímos dali. Pois não. Ficamos no impasse, que é muito aquilo que eu trabalho também com os adultos, que são situações de impasse. Sem saber. Não conseguem descobrir uma saída. Pois. Bom, então vamos preparar as nossas crianças para encontrar essas saídas nas suas vidas. Claro que sim. Claro que sim. Com histórias. Com histórias. Inês, obrigada. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana. Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM.